Oi, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Daniela, você tá de brinco, Daniela. Gente, hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho polêmico, mas eu quero trazer uma resposta pra vocês. Que muitas meninas, parece que não, mas sim, me perguntam muito por que eu tenho furo na orelha e não uso brinco. Bom, ele tá aqui e tá me incomodando já. Então eu vou ter que tirar pra continuar esse vídeo. Então aí eu continuo falando pra vocês o porquê que eu tenho furo na orelha, mas não uso brinco. Ufa, tirei. Agora eu tô bem. Ai, já levando um calombinho aqui. Bom, então hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não uso. Há muito tempo atrás, quando eu era bem novinha, logo que eu casei, antes de eu casar, a minha mãe nunca deixou eu furar minha orelha. Porque eu fazia parte de uma igreja que ela não permitia. Mas, como eu era menina, moça, vaidosa, e que menina que não tem vontade de usar brinco. Então, a minha mãe sempre falava, depois que você casar, você coloca. Depois que você casar, você faz. Tudo que você quiser. Daí eu falei, então depois que eu casar, eu vou fazer tudo que eu quiser. Mentira, você não vai fazer porque teu marido não vai deixar. Mas de tanto eu insistir, e ainda depois que eu casei, ainda o Thiago falava a mesma coisa, que não queria, que não era pra me fazer e tal e tal. Mas um dia ele falou, quer saber? Mata a tua vontade, vai lá, fura sua orelha, faz o que você quer, pra você ver que não é tudo isso. Eu falei, não é tudo isso, claro que é. Era tudo que eu queria, nossa, viver de brinco e tal. Mas eu ainda continuava numa igreja que a doutrina não deixava. Mas como eu queria, eu fui lá e furei. Gente, a primeira semana assim que eu furei a orelha foi assim maravilhoso, porque era tudo que eu queria desde criança. Era furar a orelha, usar brinco. Só que eu nunca tinha vontade de usar aqueles brincão grande, não. Era só esses de bolinha. E os que eu realmente usei quando logo que eu furei foi aqueles, nossa, que nem dava pra ver, de tão pequenininho. A minha vontade era pra isso. E a primeira semana, nossa, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria, era isso mesmo. E agora eu nunca mais vou deixar de usar. Ok, passou os 15 dias que eu não podia usar. Só que aquilo começou a me assim, oprimir. Por quê? Eu ia pra igreja, porque você tem que ficar 15 dias sem tirar, né, da orelha, manter limpinho, blá blá blá. Só que quando eu ia pra igreja, eu fazia isso aqui. Aí eu pensava, não tem problema nenhum eu ir de brinco pra igreja. Qual que é o problema, né? O que vão falar? Não vão falar nada. Mas eu sempre tava assim, ó. Sempre. E quando me chamavam pra cantar? Ah, a irmã Daniela vai cantar. Gente, eu queria assim, ó, enfiar minha cabeça num buraco por causa dos brincos. Mas eu cantei uma vez durante esse período. Mas eu desci do púlpito assim da igreja tão mal, sabe, com aquele negócio. Mas eu ainda relutava, falava, não, é só por enquanto. Aí daqui a pouco eu posso tirar e vou usar em qualquer outro lugar, daí na igreja eu tiro pra usar. Aí depois eu pensei assim, mas peraí. Se eu não posso usar dentro da igreja em que eu congrego, por que eu vou usar fora? E aqui que entra no mérito do assunto. O que eu quero dizer com isso? Usar brinco, usar joia, não é pecado. Você não vai pro inferno por causa disso. Porque assim, muitas pessoas colocam na cabeça que usar calça, usar brinco, usar isso, vai pro inferno. Não é. Cada igreja tem regras, assim como na escola. Tem escola que você tem que ir de uniforme. Tem escola que você não precisa de uniforme, então são regras. Assim é na igreja. Cada igreja, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Congregação Cristã, cada igreja tem um tipo de regras. E na nossa igreja, a igreja que eu congrego, a doutrina não é permitido usar o brinco. Então eu fui contra aquilo que foi me ensinado e aquilo começou a me oprimir. Então assim, não é porque você usa brinco que você vai pro inferno. Porém, se você está infringindo uma regra que foi determinada na sua igreja, você está cometendo um erro, você está cometendo um pecado. Então, a partir daí que vem as perguntas e questões que eu não vou entrar agora.
mas eu tô fazendo esse vídeo para explicar o porquê que eu não uso. Então, a partir daquele momento que eu coloquei na minha cabeça que isso estava fazendo mal pra mim, eu falei, não, eu vou parar, vou dar uma parada pra ver se vai adiantar alguma coisa, ou se é coisa da minha cabeça. A partir daquele dia que eu decidi a não usar mais, eu esqueci. Toda vez que eu ia sair e tal, me vestia, quando eu entrava no carro eu falava, nossa, esqueci de pôr um brinco. Então aquilo foi esquecendo, porque eu pedi pra Deus, era uma coisa que eu queria muito, era usar o brinco. Então eu quero que o Senhor tire isso agora do meu coração, já que Eu fui desobediente? então me ajude. E isso foi tirando. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de usar. E quando eu coloco, ó, chega a queimar. Então assim, eu tenho furo da orelha, mas não uso brinco por este motivo. Então, se a sua igreja permite, as regras são abertas que você possa usar, ok, beleza. Agora, se você está numa igreja em que a doutrina as regras são não usar, não seja desobediente. Procure você sempre estar dentro das regras para você se sentir bem consigo mesmo. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai se sentir bem e não vai ficar se escondendo, como eu me escondi. Tá explicado por quê? Matei a curiosidade de vocês? Então, é esse o motivo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o porquê, tá? E espero que vocês também saibam obedecer as regras. Tá bom, meninas? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.